vamos ver a implementação do nosso dicionário aqui, ó. Eu comecei criando um dicionário no qual eu coloquei, ó, a chave como string. Fiz de propósito porque geralmente a gente pensa numa chave, a gente pensa em algo numérico, mas como eu falei para vocês já antes, eu posso usar aqui qualquer data type. Então eu posso usar, ó, TKey value, TKey chave string. Então vamos chamar sempre de chave aqui. Então a minha chave aqui, neste caso, nesse dicionário, é uma string. E o nosso valor vai ser um inteiro, mas eu poderia ter qualquer outro tipo aqui de intercâmbio de tipos de dados. Ele já sabe, então, na hora que eu estou colocando aqui, ó, ele já tem a questão da tipagem. Se eu tentar colocar aqui um número, ele vai dizer, ó, não posso converter um inteiro num string. Então ele faz, o contrário seria verdadeiro. A não ser nos casos de conversão explícita, mas isso nem é tão comum aqui. Olha só, mesma coisa, não posso converter um string para inteiro. Faz na mão aí se você quiser, mas não deixa essa bucha comigo, porque pode dar algum erro. Esse é o pensamento. Mas legal, vamos deixar rodando aqui que eu vou explicando à medida que o código corre. Ó, vou deixar aqui pra gente ficar olhando, né, esse watch, o meu dicionário. Então até agora não tem nada. Eu vou dar um add, então o add, como o nome já sugere, é onde a gente adiciona os nossos itens. Então ele colocou aqui, ó, 0, chave 1, valor 1. Se fosse uma estrutura de dados mais complexa, como uma classe, ele não mostraria dessa forma aqui. Ele colocaria o nomezinho dessa classe, tem até outras formas legais lá. Eu mostro quando a gente for fazer os algoritmos, mas ele colocaria aqui a sua classe. Por exemplo, aluno, ele colocaria aqui, entre colchetes, se eu não me engano, colocaria aluno. Mas eu posso abrir, ó, inclusive, para ver a chave, que é chave 1, e o valor, que é 1. Da forma que a gente pôs aqui, ó. Quando eu jogar mais um aqui, ó, ele criou o próximo, ó, chave 2, 2. Se a gente aumentar, ó, key value, chave 2, chave é chave 2, a palavra chave 2, e o valor é 2. Eu vou diminuir porque a gente consegue ver tudo por aqui, ó. Então ele vai pôr mais 2, ó, chave 3 e chave 4. Eu fiz questão de, na chave 4, eu colocar o número 1 para você ver que a questão do valor não importa se está repetido ou não. O que importa é aqui. Tanto que se eu tentar voltar aqui e executar novamente, ele vai dar um erro. Um item com a mesma chave já foi adicionado lá, ó, chave 4. Ele não permite que você coloque chaves repetidas. Perfeito, do jeito que a gente queria. Vamos pular aqui para baixo. Count, como o nome diz, vai me trazer a quantidade de itens que tem lá. Lembrando mais uma vez que aqui, embora a gente não utilize o índice aqui, mas o índice é iniciado em 0. Então, 0, 1, 2, 3, mas temos 4 itens. Beleza, aqui a gente começa a ir para as coisas um pouquinho mais utilizadas. Try get value, ele vai tentar, como o próprio nome diz, try, vai tentar obter o valor da chave 1. Então eu jogo essa chave chamada chave 1 lá e vejo se me traz valor. Se ele achar um valor, o meu value aqui, ó, que eu criei antes aqui, essa variável, ele vai ser preenchido. No nosso caso a gente sabe que tem, ó. Então ele preencheu. Ó, o valor, o value virou 1. E ele marcou aqui só porque eu quis que ele fizesse aqui valor encontrado value. Eu poderia simplesmente seguir. Ele já guardou o valor na variável, eu uso essa variável depois para o que eu quiser. Por que utilizamos try get value? Porque se eu fizer isso aqui, ó, e a chave não existir, eu tenho uma exceção. Ele dá um erro. Aí eu teria que fazer aqui um try catch para saber se tem ou não tem. Então o caminho mais fácil é o try get value, que ele não vai te dar um erro. Ele simplesmente vai te dar um true ou false. Então se ele fizer um try get value e tiver a chave lá, ok, ele vai dar um true, e ainda aqui no out ele vai colocar o valor que ele achou. Se ele tentar, se eu colocar o chave 11 aqui embaixo, por exemplo, ó, vamos jogar aqui para baixo. Ó, se ele tentar achar a chave 11 e não encontrar, ele não vai dar erro. Ele vai pular aqui para baixo e vai falar chave não encontrada, ou se eu quiser ignorar, não colocasse nada aqui, ele tocava o barco. Então, é essa forma. Então lembrando que se eu tentar acessar o valor de uma chave inexistente, simplesmente indo direto aqui, vai dar erro. Se não existir, ele dispara o erro. Se ele existisse, daria certo, mas não é o tipo de coisa que a gente vai fazer. Vou apagar aqui, voltar para o chave 1 e a gente continua. Legal, esse foi o try get value. Tentei obter valor, mostrando o que? Mostrando a chave. No de baixo, a gente tenta adicionar, try add. Então eu vou tentar adicionar. Lembra lá em cima, quando eu tentei colocar novamente
a chave 4 e ele deu aquele erro, aquela exceção, ele falou, opa, já tem aqui. Aqui não, aqui ele vai tentar e novamente vai fazer um true ou false. Se ele conseguir adicionar, ele dá um true, se ele não conseguir, ele dá um false. No nosso caso aqui, já existe chave 1, olha aqui embaixo, ó, chave 1. Então ele vai tentar colocar, não vai conseguir, mas não vai dar o erro. Ele vai aqui, ó, a chave já existe no dicionário, se eu também não colocasse isso aqui, ele seguiria o fluxo aí. A gente vai usar muito isso daqui lá quando estivermos fazendo os algoritmos, eu adoro utilizar dicionário nos algoritmos, então vocês vão ver. Porque tem hora que a gente precisa... se tem já, aumenta a quantidade que tem lá dentro. A gente usa muito isso quando vai contar, por exemplo, caracteres numa string. Então, eu já tenho a letra A lá, ele tenta adicionar. Então, se ele tentou adicionar e conseguiu, ok. Se ele não tentou, então agora eu preciso adicionar. Ou o que eu mais uso, que é o try get. Eu tento obter o valor. Veio o valor, quer dizer que já tem lá. Então, soma mais um. Opa, não achou valor, então cria ele lá no dicionário com valor de 1. Vai ficar mais claro quando a gente chegar nos algoritmos, mas é só para vocês terem um vislumbre desde já. O contains key, ele vai pegar essa chave 1, vai olhar lá naquela tabela de hash, lembra que eu mostrei lá quando eu estava explicando o dicionário? Ele vai olhar e vai falar, tem, ou não tem. Então aqui ele simplesmente verifica se contém. Ele não vai trazer o valor, ele só vai olhar. Então no caso aqui, ó, chave 1, chave encontrada. Beleza, ó, olhei aqui, tem, ok. Às vezes a gente queria só saber se tinha para pôr ou não pôr, a gente não queria usar o try-add por algum motivo. E o contains value. O contains value é um use com moderação, de preferência não use. Tudo que a gente viu até agora, deixa eu ver se tudo mesmo. Tudo que a gente viu até agora, ele era odd 1. Ou seja, se eu preciso adicionar, ele é odd 1 porque é muito rápido, é meio que constante. Ele vai olhar lá na tabela dele se já tem aquela chave e inclui. Try get, ele vai olhar também tudo naquela tabela de hash que eu falei que fica por trás. Poderia, se tivesse muitas colisões, ou seja, muitos hashes dando igual, poderia, num caso super hipotético, poderia ser odd n, mas não. Sempre quando alguém te perguntar qual é a complexidade desses métodos para o dicionário, odd 1. Então tudo isso seria muito rápido, mas o contains value não. Porque o contains value, ele não está naquela tabela de hash que fica escondida. O que tem lá é uma tabela de hash com as chaves, não os valores. O que o dicionário precisa fazer quando você fala assim, verifica aí se contém o valor que eu quero. Ele vai item por item abrindo lá. A primeira chave, qual é o valor aqui? O valor 1, 2, 3, não é esse. Qual é a segunda chave? É o valor esse. Qual é o valor? Não é, até encontrar. Então, esse sim é considerado odd n, porque à medida que você vai crescendo, ele vai crescendo. No pior cenário possível, se você está com o valor lá na última posição, num dicionário de 1 milhão de itens, 1 milhão de vezes ele foi checando até achar a última posição. Então, o contains value é algo que você não deve utilizar, ao menos assim, não na maioria das vezes. Se você precisa utilizar esse tipo de busca, a gente tem que utilizar outras coisas, outras estruturas de dados, e aí até mesmo entrando na questão de ordenação que a gente vai ver quando estiver fazendo os algoritmos. Se é algo que você tem que pesquisar sempre, pesquisar muito, esse tipo de informação, seja uma matrícula, data de nascimento, etc., é o que você deveria utilizar como índice. É o que você deveria utilizar como chave. E aí ele vai colocar lá na tabela de hash, aí vai ser odd 1, porque ele joga naquela funçãozinha de hash, rapidamente ele sabe, opa, isso tá mais ou menos por aqui, e faz rapidinho. Beleza? Então, mais uma vez, use com moderação. Aqui ele vai encontrar o nosso 1, deu o valor encontrado, lembrando que no nosso caso aqui, o 1 tem até mais de uma vez. Ó, ele tem aqui, porque lembre que é o valor, que é a segunda, depois da vírgula aqui, ó, a segunda coluna, ele está no primeiro, que é o nosso índice 0, e no último, que é o nosso índice 3. Beleza? Vamos para frente para finalmente ver o remove. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui só para ele ter mais uma linha e não fechar. Chave 1, repare, a chave 1 é o nosso primeiro item aqui, ó. Eu bati nele, ele apagou e deixou somente o 2, 3 e o 4. Beleza, o remove. Eu poderia ainda usar o clear, porque eu esqueci de colocá-lo aqui, mas você já sabe o que ele vai fazer. Limpou aqui o nosso dicionário. Então agora a gente só vai ver o dicionário de volta quando a gente estiver mexendo nos algoritmos.